Estamos vivendo em uma simulação? A teoria da simulação propõe que a realidade que experimentamos pode ser uma simulação complexa, criada por uma civilização avançada. Durante séculos, a humanidade buscou compreender a verdadeira natureza da realidade. Desde os filósofos da Grécia Antiga até os cientistas modernos, a pergunta permanece: o que é real? E mais recentemente, uma ideia tem ganhado força tanto no meio científico quanto cultural, como a hipótese da simulação. Segundo essa teoria, a realidade em que vivemos pode ser, na verdade, uma simulação criada por uma inteligência superior ou por uma civilização extremamente avançada. Nesse cenário, nossa existência, nossas experiências e até mesmo as leis da física seriam apenas códigos executados dentro de um sistema computacional programado. A hipótese da simulação. Essa ideia foi popularizada em 2003 pelo filósofo sueco Nick Bostrom, que publicou um artigo acadêmico com o título "Você está vivendo em uma simulação computacional". Se uma civilização suficientemente avançada tivesse a capacidade tecnológica de simular consciências, e se ela quisesse fazê-lo, então o número de consciências simuladas poderia facilmente superar o número de consciências reais. Isso nos levaria a concluir que é mais provável que estejamos em uma simulação do que no universo original. Essa teoria vai além da ficção científica. Embora filmes como Matrix, Tron ou O Show de Truman tenham explorado conceitos parecidos, o debate contemporâneo sobre simulação envolve física teórica, filosofia da mente, inteligência artificial e cosmologia. Mas por que, afinal, pensar que nossa realidade é simulada? E o que isso significaria para nossa existência? Quais indícios ou argumentos sustentam essa possibilidade aparentemente absurda? Indícios de que a realidade pode ser uma simulação. A física moderna, especialmente através da mecânica quântica, revela comportamentos da matéria que desafiam nossa lógica. Partículas subatômicas só escolhem um estado quando são observadas como se estivessem esperando um comando para colapsar em uma forma definida. Isso lembra muito os processos computacionais, onde informações só são processadas quando necessário para economizar recursos. Um universo simulado poderia funcionar de forma parecida, só renderizando partes da realidade quando alguém está olhando. Além disso, há a presença das chamadas constantes universais de números, como a velocidade da luz, a carga de um elétron ou a constante de Planck. Por que essas constantes têm exatamente os valores que têm? Isso poderia indicar ajustes de parâmetros, como acontece em softwares. O código da realidade. Isso levanta a suspeita de que a realidade talvez seja regida por um código semelhante ao de um programa de computador. O físico James Gates, especialista em teoria das cordas, encontrou umas estruturas matemáticas nos fundamentos da realidade que se assemelham a códigos de computador, especificamente códigos de correção de erros, semelhantes aos utilizados para garantir integridade em transmissões digitais. A improbabilidade cósmica nosso universo parece finamente ajustado para a vida. Pequenas mudanças em leis ou constantes físicas tornariam a existência de estrelas, planetas ou seres conscientes impossível. Uma explicação seria que nós estamos em uma simulação ajustada, intencionalmente, para produzir vida consciente, talvez como parte de um experimento ou estudo conduzido por uma inteligência externa. Se a humanidade continuar a desenvolver inteligência artificial, pode ser que no futuro, criemos nossas próprias simulações com seres conscientes. Isso nos levaria a repetir o ciclo e multiplicar o número de realidades simuladas. Assim, é matematicamente plausível que a maioria das consciências estejam em simulações, e não em realidades originais. Nossa realidade não condiz com o universo. Se olharmos atentamente para o mundo ao nosso redor, perceberemos que há inúmeras inconsistências, absurdos e limitações que não parecem condizer com o universo físico absoluto. Alguns exemplos: o espaço e o tempo são ilusões. Albert Einstein já dizia que tempo e espaço são relativos. Hoje, há indícios de que eles podem nem ser fundamentais, mas sim construções emergentes, como a interface de um sistema. Isso lembra a maneira como jogos digitais criam mundos 3D a partir de dados binários. Assim, como o espaço que você vê pode não existir realmente, e sim, apenas um simulado, em função da sua posição no sistema. A experiência humana é altamente restrita. Nosso cérebro só percebe uma faixa mínima do espectro eletromagnético. Não vemos ondas de rádio, micro-ondas, raios-x, só vemos luz visível, uma fração ínfima. Não ouvimos infrassons ou ultrassons. Muitas pessoas relatam sensações de déjà vu, como se estivessem repetindo cenas da vida. Outras afirmam ter sonhos que antecipam eventos reais. Isso nos faz pensar por que essa limitação. Se estivéssemos em um universo completo e natural,
Por que nossa percepção seria tão limitada? Talvez porque, como em um videogame, a simulação só renderiza o necessário para a experiência funcionar: sonhos, déjà vu e glitches. Há ainda aqueles que vivenciam glitches na realidade, situações que desafiam qualquer explicação racional. Embora essas experiências possam ter explicações neurológicas, também se encaixam com a ideia de uma simulação imperfeita, sujeita a falhas de processamento, implicações filosóficas e existenciais. Mas quem seriam eles? Humanos do futuro? Seres de outra dimensão? A ideia de que vivemos em uma simulação levanta questões profundas sobre o livre-arbítrio, o propósito da vida e a natureza da alma. Quem nos criou? Se estamos em uma simulação, então fomos criados por uma inteligência superior, inteligências artificiais que já transcenderam a biologia? Isso nos coloca em um papel semelhante ao de personagens em um videogame. Temos livre-arbítrio? Se nossas decisões são determinadas por um código, até que ponto somos realmente livres? De toda forma, a busca por propósito e sentido continua sendo válida, mesmo que a realidade seja simulada. Ou será que a simulação é tão complexa que a liberdade é uma ilusão convincente? Existe um propósito? Talvez estejamos aqui como parte de um experimento para estudar o comportamento humano. Ou talvez sejamos como NPCs, personagens não jogáveis em um jogo que nunca entenderemos completamente. Como saber se estamos em uma simulação? Alguns cientistas têm sugerido formas teóricas de testar a hipótese da simulação, como observar padrões em raios cósmicos que indicariam limitações computacionais, ou procurar pixelizações na estrutura do espaço-tempo. Até agora, nenhum experimento confirmou a hipótese de forma definitiva. Porém, a falta de prova não é prova da inexistência. Uma simulação bem construída seria indistinguível da realidade para seus participantes. Para ele, tudo é real: a paisagem, os outros personagens, suas decisões e ações. Isso significa que talvez nunca saibamos ao certo, a menos que o criador da simulação decida se revelar ou cometa um erro. A vida dentro da simulação ainda é real, mesmo que estejamos vivendo em uma simulação. Nossa dor é real, nosso amor é real, nossas alegrias e tragédias também são. Isso é tudo em que acreditamos. Ser simulado não significa ser falso. Afinal, nossas emoções não dependem da natureza física do universo, mas da forma como experimentamos. Imagine um personagem dentro de um jogo que desenvolve autoconsciência. Do ponto de vista dele, não importa se o mundo é feito de bits ou átomos. O que importa é o significado que ele atribui à sua experiência. O que fazer com essa possibilidade? A hipótese da simulação pode parecer desestabilizadora à primeira vista, mas também pode ser libertadora. Ela nos lembra que nada é garantido, nem mesmo a realidade, e que a busca por sentido deve partir de nós mesmos. Talvez a pergunta não deva ser: estamos em uma simulação, mas sim: o que podemos fazer com a vida que temos, seja ela simulada ou não? Se estamos aqui por acaso, por experimento ou por destino, cabe a nós viver de forma autêntica, buscar conhecimento, cultivar o amor e a felicidade. Devemos encontrar a paz, mesmo que estejamos apenas dentro de um código de simulação. Porque no fim, o que importa não é se o universo é real, mas se somos reais dentro dele.